Eu tenho certeza que você já se sentiu insatisfeito com a sua vida espiritual. Assim como eu, você busca mudanças significativas para a sua vida nesse quesito. E hoje eu vou ensinar a você a dar um passo a mais nessa questão. Mas antes, eu tenho que falar para você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E você já também ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser informado pelo YouTube. Então vamos lá? Deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que deixa o homem mais insatisfeito? Eu não sei quanto a você, mas a mim, o que me deixa extremamente insatisfeito é saber que a minha vida não está tendo mudanças alguma. Você sabe, as mudanças, elas são importantes para cada um de nós. É claro, eu estou falando aqui de mudanças que vão trazer resultados para a nossa vida. Não importa qual área que estejamos falando. Veja bem, você pode ter resultados significativos no seu trabalho. Por exemplo, eu não sei o que você trabalha, mas vamos entender aqui, vamos supor que você seja uma pessoa que trabalha em uma grande empresa. Nessa empresa, você tem sonhos, você tem metas, você tem expectativas a serem alcançadas, a serem realizadas. Agora, entenda comigo, se você está nessa empresa e você não vê mudanças alguma acontecendo em sua vida no ramo profissional, você com certeza vai ficar insatisfeito com aquele trabalho. Aquele trabalho vai começar a se tornar um fardo e você não aguentará mais ficar ali. E por que você não vai aguentar mais ficar ali? Porque não houve mudanças na sua vida, não houve mudanças na sua profissão. Pelo fato de você continuar fazendo as mesmas coisas, você se tornou uma pessoa infeliz. Porque, como eu disse aqui, você, assim como eu, precisa crescer. E na vida espiritual, no desenvolvimento pessoal, não é diferente. Nós precisamos crescer como pessoa, precisamos nos tornar pessoas mais fiéis a Deus. E quando nós estagnamos na fé, quando nós paralisamos na fé, algo muito ruim acontece. Ficamos insatisfeitos com a nossa vida espiritual e as mudanças, elas não ocorrem. O crescimento, ele não acontece. Então veja, o mais importante aqui é que você precisa entender o que está te impedindo de dar um passo na sua fé. O que está te impedindo a prosseguir na sua caminhada cristã. Você precisa analisar a sua vida e ver o que está acontecendo. Você precisa fazer uma autorreflexão. Você precisa começar a pensar o seguinte: o que eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar na minha vida? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso estudar mais a Bíblia? Será que eu preciso jejuar? Será que eu preciso fazer algumas separações de amizades? Enfim, você precisa fazer uma autorreflexão de como está a sua vida e você precisa tomar decisões importantes para que o crescimento continue a crescer. Sabe por quê? Se você não tomar uma decisão em sua vida de melhorá-la no sentido espiritual, pessoal, não importa, você vai ficar insatisfeito. E quando uma pessoa fica insatisfeita com a sua vida espiritual, sabe o que acontece? Ela abandona a fé. Ela larga o que é mais importante para a sua vida, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus falando com ela. E uma pessoa insatisfeita com a sua vida espiritual, ela infelizmente acaba destruindo todas as suas outras áreas da vida, seja família, profissão, intelecto, tudo se torna o quê? Sem sentido. Sabe, o medo de errar
ele nos impede de avançar. Se você tem medo de tomar decisões importantes em sua vida, você vai acabar ficando na mesmice de sempre. E aquela pessoa que fica na mesmice de sempre, ela acaba se tornando uma pessoa fria na fé. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine você tem amigos que são uma influência negativa em sua vida. Esses amigos te impedem de prosseguir na caminhada, te impedem de fazer boas decisões ao lado de Cristo e da sua verdade. Esses amigos, eles precisam ser o quê? Cortados em sua vida. Saiba de uma coisa, se você, que é um cristão, que é uma pessoa que quer melhorar cada vez mais, não está influenciando o seu próximo, saiba de uma coisa, o seu próximo vai influenciar você. Aliás, pare para pensar comigo. Você é a soma das 5 pessoas que mais convivem com você. Se você convive com pessoas que não estão acrescentando nada em sua vida, a sua vida vai simplesmente cair por água abaixo. Você vai simplesmente afundar na fé. Porque se você acompanha pessoas que estão te influenciando de maneira negativa, sabe o que acontece? Você vai se afastar de Deus e ainda corre o risco de perder a sua salvação por causa de quê? Pessoas que não estão interessadas na sua salvação, não estão interessadas, sabem quê? Na sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, ela precisa melhorar. Por isso o título do vídeo se chama Dê um passo a mais na sua caminhada cristã. Avance para o próximo nível espiritual. Se você não avançar para o próximo nível espiritual, algo muito ruim vai acontecer com a sua vida. E eu estou aqui para te ajudar. Veja bem, pessoas excepcionais, elas saíram da sua zona de conforto. Eu já falei para você aqui que experiência minha, todos os dias acordo às 4 da manhã para manter-me conectado com Deus. E por que eu acordo às 4 da manhã? Porque eu quero ter uma vida ligada com a de Deus. E olha, eu saí da minha zona de conforto. Eu poderia dormir 2 horas a mais. Eu poderia acordar 6 e ainda assim poderia sair de casa e fazer aquilo que eu deveria fazer, que é trabalhar. Mas não. Eu decidi sair da minha zona de conforto, que era o quê? A minha cama. E o que acontece? Pelo fato de eu ter saído da minha cama, pelo fato de eu ter tido uma comunhão a mais com Deus às 4 da manhã, a minha vida ela está em constante mudança, ela está em constante crescimento e isso me satisfaz, isso me deixa alegre, me deixa feliz. Por isso que eu te digo, pessoas excepcionais tomaram decisões importantes, mudanças que trouxeram uma qualidade de vida muito maior para ela. Então, o que acontece? Você pode muito bem não gostar das mudanças no início, mas o fim mostrará que aquelas mudanças foram de extrema importância para a sua vida. Você precisa mudar e mudar para melhor. Pessoas excepcionais, repito a dizer aqui, sofreram mudanças porque saíram da sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Você precisa, sabe o quê? Tirar aquilo que atrapalha você crescer. Vou dar outro exemplo aqui. No passado, não muito distante, alguns anos atrás, eu era um viciado em filmes, seriados, desenhos, animes e etc. Aquilo me atraía muito, só que tinha um detalhe. Aquilo roubava o meu tempo. Não somente tirava o meu tempo, roubava. Você sabe muito bem que aquilo que você tem mais de precioso é o seu tempo. Você tem 24 horas do seu dia. Parte dele você precisa descansar, não pode ser muito. Você precisa dormir, mas não pode ser muito.
Eu também era viciado em sono, eu dormi bastante, mas hoje eu durmo aquilo que é essencial. Mas o que acontece? Pelo fato de eu ter sido um viciado em filmes, em desenhos e etc., eu não tinha tempo algum para aquilo que era essencial, que é Deus. Então eu tomei uma decisão em minha vida. Além de eu acordar às 4 da manhã todos os dias, eu tomei uma outra decisão da minha vida. Eu saí da zona do conforto em relação a filmes, desenhos, animes, seriados. Eu cortei de vez o meu vínculo com esse tipo de coisa que não estava me levando ao lugar algum. É claro, você pode ser diferente de mim. Você pode ter outras distrações, outras coisas que te impedem de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Mas você precisa fazer, como eu disse, uma autorreflexão de si mesmo. Você precisa pensar o seguinte: o que está atrapalhando o meu crescimento? Você sabe o que é. Eu não preciso aqui citar inúmeras coisas que pode ser que você esteja caindo em alguma delas. Mas você mesmo sabe o que está acontecendo em sua vida. Você mesmo sabe o que você precisa cortar o seu vínculo. Sabe de uma coisa? O sucesso, ele é medido conforme a força de vontade que é aplicada naquilo. Então veja bem, se você é uma pessoa que não está se aplicando em coisas importantes para a sua vida, você infelizmente não vai ter grandes resultados. Mas você pode me perguntar assim: mas Alexandre, como assim o meu resultado depende da minha força de vontade? Não é algo que vem de Deus? Sim, é algo que vem de Deus, mas pare para pensar. Deus, ele só vai agir em sua vida se você assim permitir. Deus, ele só vai entrar em cena se você mostrar que está interessado naquilo que você quer almejar, que é aquilo que você quer conquistar. Eu, mais uma vez dando o meu exemplo, queria ter uma comunhão mais profunda com Deus. O que eu fiz? Eu falei para você. Larguei aquilo que me atrapalhava, seja filmes, seja o sono. Então o que acontece? A força de vontade que nós temos vai gerar resultados. Mas eu não posso também tirar a ideia de que Deus é quem me ajuda. Tanto é que a Bíblia, ela vai falar algo muito importante. É uma passagem que todos nós conhecemos, que está aqui em Filipenses, no capítulo 4. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo, ele fala para cada um de nós. Filipenses, capítulo 4, eu vou ler aqui o verso 13. É um texto conhecido, você já viu. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer tudo o que quiser. Sim, tudo. Tudo é possível para você. Sabe por quê? Se você aliar a sua força com o poder divino, você vai ter grandes resultados. Você pode ir bem em qualquer área da sua vida, desde que você aplique a sua força de vontade naquilo. Você precisa entender uma coisa: você é capaz de fazer inúmeras coisas, porém ainda não compreendeu isso. Você não compreendeu isso por dois motivos. Uma, porque você desacredita em si, em você mesmo, e outro, porque você não acredita no poder de Deus agindo em você. Tudo posso naquele que me fortalece, já dizia o apóstolo. Portanto, você precisa entender uma coisa: aquilo que você é hoje, a sua insatisfação com aquilo que você é hoje, é porque você ainda não aplicou a força de vontade necessária para a mudança e porque você ainda não depositou a sua confiança em Deus. Você precisa entender uma coisa: é Deus quem te fortalece. Você é fortalecido por Deus. E a força que Deus te dá é um combustível para você agir. Então pense bem, você precisa de mudanças. Mas essas mudanças, elas só vêm mediante a sua força e também mediante
aquilo que Deus opera em você. Pare para pensar nesse exemplo que eu vou dar aqui para você. Os pais, eles geralmente apoiam os sonhos, os projetos que os filhos têm. Eu, por exemplo, eu tenho meu filho. Ele tem apenas um pouco mais de 6 meses. E eu pretendo muito ajudar o meu filho naquilo que ele deseja, desde que seja nobre, é claro. Só que tem um detalhe. Se o meu filho não mostrar interesse naquilo que eu pretendo ajudá-lo, como eu posso assim ajudá-lo? Com Deus não é diferente. Deus ele quer ajudar você, mas você, como eu disse, precisa mostrar interesse. Assim como o filho mostra interesse em seus sonhos, em seus projetos, em suas realizações e o pai assim o ajuda, Deus também. Deus ele quer te ajudar, mas o que você tem feito de diferente para mudar a sua vida? Sabe, para pensar. A Bíblia está aqui, em nossas mãos. É um livro de fácil acesso para nós que moramos aqui no Brasil. Aqui a liberdade religiosa, graças a Deus, é permitido. Eu, por exemplo, eu tenho várias Bíblias e eu tenho condição de lê-las todas, ler todas elas. Só que tem um detalhe. Eu, no começo da minha caminhada, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Eu simplesmente poderia tomar o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Desistir. Eu simplesmente poderia apenas ser papa sermões. Já ouviu aquela pessoa que só se alimenta daquilo que o outro fala? Você não pode confiar naquilo que o seu pastor diz, o seu padre diz, no seu líder religioso diz. Você precisa pesquisar. Porém, existem muitas pessoas que, pelo fato de não compreenderem a Bíblia, elas simplesmente desistem e confiam plenamente naquilo que o seu líder diz. Por exemplo, você não pode confiar naquilo que eu digo. Você precisa examinar aquilo que eu estou dizendo e confrontar com aquilo que diz o Senhor. Voltando ao meu exemplo, olha, eu no começo da minha caminhada cristã, eu não entendi a Bíblia. Sério. Eu li ela uma vez, não entendi. Comecei a ler de novo, não entendi. Pela terceira vez, eu comecei a entender. E pelo fato de eu ter começado a entendê-la, eu fiquei muito feliz. Mas saiba de uma coisa, eu só comecei a entender a Bíblia porque eu fui insistente. Eu insisti, eu perseverei. E Deus, vendo aquela minha vontade de continuar, Ele me abençoou. Ele abriu o meu entendimento. É a mesma coisa para a sua vida. Não importa qual aspecto da sua vida. Por exemplo, outro exemplo. Você pode ser terrível em matemática, assim como eu. Porém, se você colocar todo o seu esforço ali, se você perseverar para aprender aqueles números, aqueles cálculos, aquelas equações, eu tenho certeza que você vai aprender. Basta se expor àquilo, basta continuar alimentando daquilo. Você é aquilo que você alimenta. Eu só aprendi a respeito da Bíblia, da vontade de Deus para a minha vida e continuo aprendendo, é claro, porque eu estive em contato profundo com Deus todos os dias, mesmo não aprendendo nada no começo. Então, você sabe muito bem que o começo, ele é muito difícil. Todo começo é difícil. Todo. Não importa
aquilo que você esteja começando. Não importa se você começou a fazer exercícios físicos, o começo é difícil. Não importa se você começou em um casamento, o começo é difícil. Não importa se você teve um filho, o começo é difícil. Não importa se você está aprendendo, se você está cursando alguma faculdade, o começo é difícil. Você precisa se expor àquele problema, se expõe àquele problema cada vez mais e mais e mais. E quanto mais você se expõe ao problema, ao desafio, mais você terá capacidade de vencer aquele obstáculo e finalmente prosseguir na caminhada, ter um passo, um pulo de desenvolvimento. Como eu disse para você no meu exemplo, eu poderia ter desistido. Eu poderia ter desistido de estudar a Bíblia e não entendê-la a fundo. Mas veja, desistir é para aquelas pessoas que são fracas. O fracassado, ele desiste. Só que se você chegou até aqui é porque você não é um fracassado. É claro que existem certas coisas que você vai desistir porque não faz parte da sua natureza. Porém, na vida espiritual, você não pode desistir. Porque a sua salvação está em jogo. Você não pode simplesmente desistir de estudar a Bíblia e confiar a sua salvação no homem. Não pode, porque você precisa confiar não no assim diz o homem, mas no assim diz o Senhor. Portanto, o fracasso ele não pode ser uma realidade em sua vida. Você precisa tomar decisões importantes em sua vida. E a decisão mais importante que todos nós seres humanos precisamos tomar, sabe qual é? A de ter um relacionamento profundo com o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o Senhor. Então eu posso dizer para você aqui com toda certeza, com toda clareza, sem medo de errar, que desistir é cedo demais. Você não pode desistir. Toda desistência, ela precisa ser analisada. Antes de desistir, nós precisamos pensar o seguinte: será que eu usei todas as minhas ferramentas que estão ao meu alcance? Porque desistir, como eu digo, é cedo demais. E para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para uma vida com Cristo, eu não posso desistir. É cedo demais para desistir. Você tem até o fim da sua vida para continuar tentando cada vez mais. E sabe por que você precisa tentar cada vez mais? Porque quando você desiste, daqui a algum tempo, você vai se lamentar por ter desistido. Dá um exemplo, vou dar outro exemplo. Se você tem que tomar uma decisão importante hoje e não toma essa decisão, daqui a aproximadamente 5, 3, 10 anos, você vai se lamentar profundamente por não ter tido essa decisão que deveria ter tido hoje. Portanto, é hoje que você precisa tomar decisões importantes em sua vida. A decisão mais importante que você precisa tomar é ter um avanço no próximo nível de espiritualidade. Você precisa se tornar uma pessoa espiritual. E o que é ser espiritual? É fazer aquilo que eu sempre digo, é ter comunhão com Cristo e com a sua palavra, ter uma vida de oração. Porque se você deixa de fazer tais coisas, você vai se afundar em trevas espirituais. E quanto mais distante você estiver de Cristo, mais difícil vai ser um dia se aproximar dele de novo. E por favor, não venha com aquela desculpa de que você não consegue, que você não é capaz, que você não pode, que é tarde demais. Porque quando você repete essas ideias vão ser internalizadas na mente. E acredite, a sua mente vai criar meios, vai criar pensamentos que vão convencer você que você é uma pessoa incapaz. E você, meu amigo, como eu disse aqui, como a Bíblia assim o diz, não é uma pessoa incapaz. Lembra daquela passagem bíblica?
Tudo posso naquele que me fortalece, que está aqui em Filipenses capítulo 4, verso 13, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas é claro, inspirado por Deus. Quando você começar um sonho, um projeto, saiba que aquilo vai ter resultados. Porém, os resultados, eles demoram a acontecer. Sim, eles demoram. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso corpo, eles precisam de tempo. O tempo ele é importante. Se o tempo não fosse importante, Deus ele não criaria o tempo, mas ele criou o tempo. E o tempo ele é importante para você crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor daquilo que você é hoje. O crescimento ele é progressivo, ele leva tempo, são etapas que precisam ser vencidas. Pense no crescimento como uma escada. Cada hora, cada dia é um passo. Os passos precisam ser dados, porém, precisa ser dados um por um. Você não pode dar um passo maior que a sua perna. Você não pode dar um passo que você não vai suportar. Portanto, o crescimento ele é demorado mesmo. Talvez você, para ser liberto de um vício, por exemplo, você precisa de tempo. Você precisa dar tempo ao tempo, como eu costumo dizer aqui para você. E o crescimento ele não é diferente. Você precisa dar tempo ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Mas saiba de uma coisa. Uma coisa é importante. Você, sim, precisa de tempo. Mas o seu tempo, ele precisa ser bem aproveitado. Porque se você não aproveitar o seu tempo naquilo que é importante para a sua vida, você não vai crescer. Pode ter o tempo que for, mas se você não se alimentar diariamente, é impossível crescer. Deus ele pode fazer os milagres que for. Ele pode fazer fogo cair do céu. Mas se você não aproveitar bem o seu tempo, você não vai crescer. Então você pode ter o tempo que for. Se você não aproveitar bem o seu tempo, meu amigo, minha amiga, você infelizmente vai continuar na mesmice de sempre. E pelo fato de você continuar na mesmice de sempre, você vai achar que é uma pessoa fracassada. E pelo fato de você achar que é uma pessoa fracassada, tudo na sua vida vai perder o sentido. Você não vai ser uma pessoa com propósitos. E nada deixa o homem mais infeliz do que não ter propósitos. E como eu disse aqui para você, o resultado ele é progressivo. Demora, desde que você continue se aplicando aquilo. E tem um exemplo na natureza que me chama a atenção. Sabe, tem um ditado que diz assim, olha, a chuva em excesso corrói o mármore. É aquele ditado, já viu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe, alguns anos atrás, eu e minha esposa, na época éramos namorados, se eu não me engano foi no ano de 2016. Nós fomos em uma gruta, ela chama Gruta do Rei do Mato, logo aqui pertinho em Sete Lagoas, em Minas Gerais. E sabe, nessa gruta existem muitas estruturas formadas pela natureza. Essas estruturas, elas têm um nome bem esquisito, bem estranho. Eu vou até ler aqui para vocês, olha. Chama estalactites e estalagnites. Vai ter umas fotos aqui mostrando o momento em que estivemos lá. Mas o que acontece? Essas estruturas criadas pela natureza levaram muitos milênios de anos e as pessoas dizem que foram milhões de anos. Mas assim, isso não entra na história aqui. Eu não quero falar sobre o tempo que foi formada essas estruturas. Mas o que acontece? Quando a água ela dissolve alguns minerais na caverna, forma-se as estruturas que você tem visto aqui. Só que isso demora muito tempo. É uma questão de gotejar. Gota por gota, essas estruturas vão sendo formadas. Sabe o que isso significa? A natureza, ela prega para mim e para você.
A própria natureza, para ser formada, para ser bem estruturada, ela precisa de tempo. Se a natureza ela precisa de tempo para ser formada, você também precisa de tempo. Você planta uma semente e essa semente ela não demora dias para crescer, dependendo da árvore. Ela demora, sabe o quê? Décadas para se tornar uma grandiosa árvore. Então a natureza, ela prega para você e você não percebeu. Se você olhar para a natureza, não importa onde você esteja. Eu te dei o exemplo aqui. Na gruta onde eu estive, pregou para mim. A natureza pregou para mim. Mas se você ir em qualquer lugar, até mesmo na sua rua, e observar uma árvore, você vai perceber que aquela árvore, fruto da natureza, está pregando para você. Está pregando para você que o crescimento, ele demora. Ele é progressivo. Ele precisa de tempo. Você, para alimentar a sua vida espiritual e se desenvolver na fé como uma pessoa, você precisa de tempo. E esse tempo, ele vai ser um fator importante para você se tornar uma grande pessoa. Se no início você não tiver resultado, tente de novo, de novo, de novo, de novo. Prossiga, não pare. Porque se você parar, você vai começar a pensar, eu não consigo, eu não sou capaz, não dá, tentei de tudo. Não pare. Não pare para pensar nessas coisas, como eu disse. Você precisa continuar tentando. Eu vou dar aqui mais um exemplo meu. Olha, eu sou uma pessoa que hoje estou comunicando aqui com vocês. Eu estou falando diante de uma câmera. Eu já tive dificuldades em falar diante de uma câmera. Os vídeos que você tem visto aqui, os primeiros que foram feitos, nossa, eu errei demais. Demais mesmo. Para você ter uma ideia, para fazer um vídeo de 10 minutos no passado, eu gastava assim horas para gravar. Gravava várias e várias vezes. Hoje, eu estou mais desenvolvido nessa questão. É claro, pelo fato de eu continuar tentando, eu vou me desenvolver cada vez mais. Mas antes de falar aqui diante de uma câmera, eu também falo diante de uma plateia. Eu sou um pregador. Eu prego a palavra de Deus, não importa onde, não importa o local. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. E eu me sinto privilegiado em pregar a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz. Mas olha, eu posso pregar, não importa se é para 10, para 100, para 1000 pessoas. Se me chamarem, eu prego. Mas antes não era assim. Quem me vê pregando hoje, quem me vê falando aqui diante de uma câmera, não imagina o sofrimento que foi para chegar até aqui. É isso mesmo, sofrimento. Eu sofri muito. Por quê? Sabe por que eu sofri muito? Porque eu tinha uma grave ansiedade. Sim, eu tinha uma ansiedade generalizada. Para você ter uma ideia, a minha ansiedade era tão profunda que eu tinha arritmia cardíaca. O que é isso? O meu coração, ele começava a palpitar diante de um público. Se eu chegasse em um público e começasse a pregar, começasse a dar ali o meu sermão que fiz, eu começava a ficar extremamente nervoso. Meu coração palpitava, a minha visão começava a ficar turva, a visão começava a escurecer, olha só que loucura. Eu ficava extremamente rígido, meu músculo do pescoço, nossa, eu não conseguia nem movimentar. Outra coisa também que acontecia, eu suava, mas suava muito, muito mesmo. Eu me lembro que no meu primeiro sermão diante de um público, e nem eram muitas pessoas, talvez 30, assim, era muito para mim naquela época, né? Mas hoje para mim é um número muito pequeno. Mas quando eu comecei a pregar, eu esqueci de tudo que eu estudei durante horas. Sério, eu esqueci de tudo. E outra coisa também, eu simplesmente li o meu sermão, e eu nem sei se eu li de maneira que as pessoas entendessem. E uma coisa que eu não vou esquecer nunca, é que quando eu acabei o sermão,
se eu torcesse a minha camisa, ela iria gotejar ali. A minha... como é que fala? O meu suor. Se eu torcesse a minha camisa, o suor iria descer. De tão nervoso que eu ficava. Só que eu poderia ter desistido. Mas não desisti. Para a honra e glória de Deus, eu não desisti. Se hoje eu me tornei aquilo que sou, é porque eu não desisti. Eu entendi que, diante daquele desafio, eu iria crescer. Eu iria me desenvolver, eu ia dar um passo na fé, eu ia ter um crescimento espiritual que eu tanto esperava. Eu tinha sempre um sonho de pregar e eu não desisti desse sonho. Se eu desistisse desse sonho, eu ia ficar muito insatisfeito, eu ia ficar muito arrasado, eu ia ficar até mesmo traumatizado por não ter tentado mais. Então, se você que está aí, está desistindo de algum sonho, não importa qual seja, mas principalmente o sonho de manter uma conexão mais profunda com Deus, saiba de uma coisa, não desista. O resultado vai vir, porém, depende de você e também depende de Deus. Depende do seu esforço, o quanto você tem se esforçado para manter-se em desenvolvimento. Chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha sido abençoado. Se inscreva no canal, deixe seu like e Deus abençoe. Até a próxima.